Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM uma das caras novas da Assembleia Legislativa, o deputado estadual João Batista, do PROS. O deputado estadual João Batista foi eleito deputado e vai agora se deparar com a primeira votação importante. Vai escolher o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Como é que está a disputa dentro do Poder Legislativo? Deputado, bom dia. Bom dia, Antero, bom dia a todos que nos ouvem aí pela Rádio Capital. Então, como a gente estava conversando agora há pouco aqui nos bastidores, na verdade, nossa vontade seria uma, né? Mas nós temos que trabalhar aquilo que está sendo discutido dentro da casa. E hoje, um sentimento que eu vejo que é quase que unanimidade é de que a vaga, ela é da Assembleia Legislativa e que tem que ir um deputado. Então, nós temos que analisar na hora de votar, tem que analisar dessa forma, ver quem que está indo para lá, de que forma que vai contribuir, e na sua vaga, quem que vai vir? Que projeto que ele vai trazer também para contribuir com a população de Mato Grosso também, né? Tá, e quais são os nomes mais fortes hoje na disputa dentro do parlamento? Hoje, entre os deputados, nós temos 3 nomes que estão sendo cogitados e apresentados. Guilherme Maluf, Sebastião Rezende e Maxi Russi. Chegou a se comentar no Faisal, mas ele não postulou nada, né? Não, eu acredito que Faisal seria apenas um balão de ensaio mesmo. Tá, e dentre esses 3, Sebastião Rezende, Guilherme Maluf e o Maxi Russi, quem que você acha que hoje é o favorito na Assembleia? Eu acredito que seja o Maxi Russi. O deputado Sebastião Rezende, a princípio, ele tem 2 votos, ou pelo menos é o que tem se apresentado lá dentro. Seria no caso dele e o deputado Chuchu. É o que se comenta, né? E o deputado Guilherme Maluf, em tese, pelo que se comenta, teria aproximadamente 8 votos. Já o deputado Maxi Russi, aproximadamente 10 votos ele poderia estar contando, com alguns deputados antigos e alguns novatos também. Tá. Contra o deputado Guilherme Maluf, pesa essa coisa de ter aceitado a denúncia contra ele. Depois disso, ele voltou a pedir votos para vocês? O deputado Guilherme Maluf, ainda na sexta-feira mesmo, deu entrevista, e eu estava saindo da Assembleia Legislativa, e ele já deixou bem claro que, independente da questão da denúncia, isso não o impede de ser candidato e ser diplomado no Tribunal de Contas. E ele continua as articulações, inclusive ele foi bem incisivo, de que ele vai continuar conversando com os deputados e tentar essa vaga. Tá. O fato do deputado Maxi Russi ter diploma, não ter diploma, aliás, não cria nenhum constrangimento para o Poder Legislativo? Na verdade, é o que tem sido apresentado principalmente ali para a gente, e eu até pedi para que a nossa assessoria jurídica fizesse uma pesquisa, que já existe julgado do STF, de que diz o seguinte, que o conselheiro ele tem que ter nível superior ou 10 anos de gestão pública, na gestão pública. E o deputado, ele coloca que já foi vereador, já foi prefeito de Jaciara, deputado aí, 2 mandatos, secretário de Estado, e que esse tempo de gestão ele já tem. Tá. Realmente o Supremo não exige diploma de curso superior, exige notório saber, né? Mas se for fazer uma análise rigorosa, nem no Supremo todos têm notório saber. Notório saber no Supremo Tribunal Federal tem Gilmar Mendes, tem Marco Aurélio Melo e tem o decano, Celso de Mello. Aí você vai pegar Toffoli, fez 2 concursos para juiz, não passou, então não tem notório saber. Enfim, então notório saber não tem nem no Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo já teve um médico de Pernambuco que foi ministro do Supremo, não era sequer advogado. Tinha curso superior de médico, não era advogado e foi ministro do Supremo Tribunal Federal, Barata Ribeiro, e por sinal foi um bom ministro. Né? Mas aí, deputado, e quem que assume no lugar do Guilherme, do Sebastião e do Maxi Russi? Olha, se o deputado Guilherme Maluf conseguir essa vaga no Tribunal de Contas, seu suplente imediato seria o deputado Carlos Avalone. Né? No caso do deputado Maxi Russi, o suplente da sua coligação é o delegado por Sinop, doutor Sérgio Ribeiro. No caso de Sebastião Rezende, eu não dei uma olhada ainda para ver quem, no caso, que estaria assumindo na coligação dele.
Tá, e no caso do Maxi Russo, então, é o que você tem mais propensão a apoiar. Sim, como a gente estava conversando aqui, Antero, nós temos que analisar todos os aspectos, não é só olhar quem está indo para lá, mas é todo o cenário. Hoje nós temos uma imagem muito desgastada da classe política aqui no estado do Mato Grosso, principalmente da Assembleia Legislativa. Mas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Mas nós precisamos começar por dentro da nossa casa, né? Certo. Se nós colocamos o nosso nome para apreciação, se 11.374 pessoas acreditaram na nossa proposta e na nossa história de luta, nós estamos indo para lá com um objetivo principal, que é melhorar a qualidade de vida do cidadão aqui no estado de Mato Grosso. No entanto, nós temos a obrigação moral de melhorar a imagem da classe política aqui, principalmente na Assembleia Legislativa. Eu acho que as pessoas elas têm que voltar a fazer política. Eu estava falando aqui, por exemplo, da época em que você, junto com vários outros políticos históricos aqui no estado de Mato Grosso, faziam política por coração, por paixão, faziam por ideal. A gente não pode continuar vendo o que acontece hoje, não só aqui no estado de Mato Grosso, como você fala no Brasil. E eu falo, Antero, que tem dois tipos de político, uns que vão para a política, para fazer política pública, por paixão, por gostar, e uns que vão para fazer negócio. E você sabe disso, que muita gente, ela gasta muito para entrar na política, porque determinado espaço que ele vai conseguir, ele vai praticar ali o chamado advogar em causa própria, trabalhar, fazer negócio. Transformar o parlamento tem um termozinho, né? Isso, tem um termozinho que se fala. O nego vai lá para poder conseguir vaga junto ao poder público das suas empresas ou do seu grupo de amigos ou grupo de segmentos aí. Pois deputado, e como fazer para melhorar a política? Olha, Antero, eu tenho sido chamado para algumas reuniões, inclusive junto ao movimento sindical, e me cobraram, inclusive, essa semana sobre essa questão do Tribunal de Contas. Eu tenho colocado o pessoal, eu tenho utilizado um termozinho bem básico. Casamento, política, sindicato. Não tem como você chegar e juntar e dar certeza de que não vai se arrepender, de que não vai se decepcionar. É só o tempo para dizer. É só o tempo. Porque no sindicalismo é assim. Você sabe que para o senso comum, política e sindicalismo, para a sociedade, para o senso comum, as pessoas entram para ficar rico, para não ter que trabalhar, para ganhar vantagens. Então, só o tempo para dizer. Eu quero que a população, ela nos dê aí um período para mostrar serviço, aqueles que continuarem trabalhando apenas para ganhar dinheiro, a população vai ver. E aqueles que trabalham verdadeiramente com o objetivo focado na melhoria das condições de vida do povo de Mato Grosso, a população vai analisar. Daqui a 4 anos você vai ter uma nova oportunidade de expurgar ou manter quem realmente fez um bom trabalho e quem não fez. Tá. Falando em sindicalismo, você estava entrando aqui nos estúdios e a gente estava rodando aqui uma matéria do governador Mauro Mendes. Essa situação da Empaer, eu, por exemplo, fui ao longo da minha vida inteira um ardoroso defensor da Empaer. Eu acho que a Empaer é um instrumento... A Empaer não. A política de técnica e extensão rural é um instrumento indispensável à população de Mato Grosso. Só que a Empaer, pelos seus enormes custos, ela se movimenta como um elefante, como um paquiderme, se movimenta muito lentamente e acaba não atendendo os pequenos agricultores do estado. E chegou a permitir um custo que o estado não aguenta bancar. Não é um pouco erro do sindicalismo isso? Quer dizer, os sindicatos fazerem propostas lá dentro, vamos aprovar um plano de carreira, que você entra hoje, daqui a 5 dias, 5 anos, você está no topo da carreira. Quer dizer, e ganhando o salário máximo da instituição. E aí, a empresa pública, se fosse empresa privada, falia. Como a empresa pública, quebrou. Não é um pouco erro também dos sindicalistas que não analisaram o futuro? Eu acho que, na verdade, esse erro é principalmente daqueles que administram a Empaer. Porque o movimento sindical ele vai buscar melhoria nas condições de trabalho e melhoria salarial para a sua categoria. De um lado, você tem um movimento sindical lutando por aquilo que é de direito do trabalhador, e do outro lado, você tem o administrador. Então, eu acho que se houve promiscuidade entre esses grupos aí, não é o fato do governador chegar agora e dar um chute lá para longe e falar, não, acabou, não está certo. Eu acho que o erro do governador Mauro Mendes está exatamente em se comportar como o Pedro Táxi se comportou quando chegou no governo. Ao invés dele chamar para conversar, ele já foi primeiro para a mídia. Se Pedro Táxi tivesse se comportado assim, estava melhor, hein? Olha, o Estado estaria melhor. Talvez não.
Talvez não. Esse período que o Perutax esteve aí, eu estive no movimento sindical e eu acredito que o sistema penitenciário, por exemplo, que era onde eu estava lutando, nós poderíamos ter tido grandes avanços na segurança pública da sociedade aqui no estado de Mato Grosso. E essa forma ríspida, por exemplo, de esse tratar... sistema penitenciário onde o senhor atuou é uma coisa dolorosa de ver no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Mas nós aqui no estado de Mato Grosso nós temos uma vantagem. E aí eu falo para você, não é querer me autopromover. Mas eu falo para você que, diferente de muitas críticas que têm sido feitas aqui a determinados segmentos sindical, se você observar o salário do agente penitenciário aqui no estado de Mato Grosso, ele é um dos menores do Brasil e é o menor da segurança pública no estado de Mato Grosso. O nosso foco ao longo desses 8 anos de criação do nosso sindicato foi principalmente melhorar a estrutura de trabalho. E no sistema penitenciário, Antero, para você ter um bom resultado, você tem que ter 2 momentos. O primeiro é você doutrinar a massa carcerária, que é o que nós já fizemos até agora. O segundo ponto agora é você separar essa massa carcerária, cumprir aquilo que está na lei de execução penal. Você retirar aqueles presos que estão, os contumazes, dos presos eventuais. E aí abrir frentes de trabalho para colocar essas pessoas para trabalhar. Então, quando eu criei, junto com meus companheiros, o Sindicato do Servidor Penitenciário, nós buscamos realmente melhoria nas condições de trabalho, melhoria na condição salarial. E hoje não é um dos melhores salários da segurança pública, mas é bem melhor do que era na época que nós não tínhamos o sindicato, mas nós trabalhamos principalmente, aí que eu falo para você desse trabalho de fazer na Assembleia Legislativa, limpar a imagem do agente penitenciário. Você lembra que aqui antigamente se pegava fizeram uma revista dentro da unidade prisional e pegaram uma cabecinha de droga lá, foram os carcereiros, como falava antigamente, depois foram os agentes prisionais, ou os agentes penitenciários. O que nós fizemos? Hoje, eu falo para você que eu recebi muito voto de profissional da imprensa. O que nós fizemos? O Estado ele faz questão de esconder o sistema penitenciário para não mostrar fraqueza. Eu fiz o contrário. Eu fui levar para a imprensa tudo que a gente apreendia dentro do sistema penitenciário e os nossos diretores não podiam divulgar porque a secretaria proibia. O pessoal passava para mim e eu mandava para os profissionais da imprensa. E aí o profissional me chamava para perguntar como que aquilo entrava, como que foi pego. E esse relatório que a gente passava para a mídia, que foi mostrado para a sociedade. Então hoje, se você observar a imagem do agente penitenciário no estado de Mato Grosso, não é mais como era antigamente. Assim como não é, como é em outros estados da federação, que ainda são vistos como um bando de neandertais e corruptos. Então nós temos que trabalhar exatamente desse jeito. O movimento sindical ele não pode lutar apenas por salário, mas melhoria na prestação do serviço público. Isso eu concordo. Pois é, assim, você não acha um exagero que tenha funcionário, por exemplo, na MTI ganhando 52 mil? Olha, eu vejo assim. O governador ganha 24 e o funcionário da MTI ganha 50 e poucos mil. Eu vejo da seguinte forma, eu não sei qual que é a situação lá, né? Não é todo mundo lá que ganha isso, sim. Mas todo mundo lá ganha muito mais do que ganha no mercado. Enquanto no mercado você tem um profissional que ganha 8 mil, lá ganha 24. Sim, eu vejo da seguinte forma, que nem foi falado aqui, existiram algumas ações na justiça, existiu questão de lei de carreira, então aí que eu falo para você, que o erro do governador está aí. Ao invés dele sair por aí atacando em todo o funcionalismo público, ele trabalhar de forma focalizada. O que ele devia fazer? Que ele atue de forma focalizada nesses órgãos. Porque do jeito que ele coloca, por exemplo, do jeito que ele põe a fala para a sociedade, parece que eu, agente penitenciário, por exemplo, que recebo o líquido de R$3.000, parece que eu também recebo 50 mil. Eu acho que o erro do governador, Antero, está exatamente aí, é a forma de se expressar. Fala, não, tem que fazer, eu vou fazer e acabou. Tudo bem, mas nós temos 106 mil colaboradores aqui no estado de Mato Grosso. Essa semana saiu o relatório da CGE. São 400 e poucos servidores que receberam acima de 30 mil. E os outros 105 mil que estão se desmotivando porque veio o seu patrão, quer dizer, o seu patrão não, o seu administrador, porque o patrão é a sociedade, né? Mas você vê o seu líder maior, que é o governador, ir na mídia e generalizar. Colocar que o funcionalismo público aqui no estado de Mato Grosso ganha bem e não produz o suficiente. Eu vi, por exemplo, crítica dele ao profissional da educação. O profissional da educação, eu não acho que ganha um bom salário. E eu não vejo o salário que os educadores aqui ganham. Eu tive no outro programa de rádio esse dia. Eu também acho que não ganha bem, mas eu acho que é o segundo do Brasil. Não, sim, que bom, maravilha. Para mim que fosse o melhor. Exatamente. É verdade? Melhor. Eu acho que nessa área aí não tem cabimento um coronel valer 6 professores. Um procurador do Estado valer 6 professores. Na Procuradoria não tem ninguém que ganha abaixo do teto. Quer dizer, na Secretaria de Fazenda tem os chamados príncipes do erário também, que ganham muito. Então, essas coisas têm que ser colocadas também com muita franqueza. Né?
O grande problema é como é colocado. E tem que ser atacadas. Assim, o grande problema é como é colocado. Eu não imagino, até pelo que o Mauro Mendes fez na prefeitura de Cuiabá, que ele tem buscado atrito com os servidores. Eu acho que na prefeitura de Cuiabá ele terminou a gestão dele aplaudidíssimo pelos servidores e valorizou os servidores. Minha convicção pessoal. Eu acompanhei. Eu acho que ele volta a pagar RGA em 1 ano. Mas lá o enfrentamento que ele fez, Antero, foi principalmente aos médicos. Eu acompanhei. Inclusive eu tinha um problema com o sindicato dos médicos lá. Era menor, né? Era menor. E ele não tinha todo esse problema lá. Mas veja bem, nós temos aqui, tem outros poderes aí que existem, que têm salários elevadíssimos. Mas aí não depende do Mauro Mendes, dependia de vocês. Sim. Da Assembleia. Sim, mas hoje, o que você pode fazer através da Assembleia Legislativa para resolver essa situação? Dos poderes? De todos os poderes. É só não aprovar o orçamento que eles querem. Sim, mas como que você não aprova se veio do próprio Executivo? Aliás, não foi essa nova legislatura, porque nós cobramos que todas as medidas mais radicais... Foi um projeto... Retornou e alterou lá, Antero. Foi alterado porque os poderes foram lá, deram prensa no governador e colocaram o seguinte, falou, o decreto da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi publicada pelo a informação Táxi, que chegou aqui é que alterou na Assembleia. Pois é, e o que chegou para nós da nova legislatura lá, é que isso veio do Palácio do Governo. Tá bom, mas mesmo que o Palácio autorizasse, o deputado estadual não autorizaria. Sim. Por exemplo, tem uma lei lá, deputado, uma lei estadual, uma lei feita por um deputado. Deputado, vou até te dar o nome, José Geraldo Riva, que garantiu. Você sabia que membro do Ministério Público tem em torno de 16 salários por ano? Que eles recebem férias com 100% a mais de remuneração nas férias? E esse é um artigo da lei que vocês aprovaram. Basta revogar esse artigo. É só colocar lá, o artigo tal passa a ter a seguinte redação. Os membros do Ministério Público, promotores e procuradores, terão direito a 1 mês de férias com 33% a mais na remuneração, conforme todo trabalhador brasileiro. Pronto, está revogado. Isso depende da Assembleia, porque é um absurdo. Isso, se vai lá, o promotor está chorando, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Eu não sei aonde que vai chegar o país, porque tem 2 coisas que precisam ser desvendadas. Falam mal do Legislativo, mas o Legislativo não é o pior poder. Falam mal do Executivo, mas o Executivo não é o pior poder. E no Legislativo e no Executivo tem transparência. No Judiciário tem um certo controle. O CNJ do Judiciário funciona. Você já ouviu falar de alguém punido no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público? Tem ninguém. O maior caixa preta da nação hoje é o Ministério Público. Tá aí, a Assembleia ficou 4 anos com uma CPI, e é uma CPI de James Bond, secreta, relatório secreto. Mas aí deixa eu explicar vamos só lembrar uma coisinha, né? Nós tomamos posse no dia 1º de fevereiro. Nós estamos indo para lá, igual eu tenho falado. Sim, você não participaram dessa votação, desse debate, né? Sim, sim. Agora, nós temos muito a ser feito daqui para frente. Eu concordo com você. Agora, veja só. Esse mundo da política, eu venho do mundo sindical. No mundo sindical, o enfrentamento se faz com o patrão testa a testa. Uma coisa que eu já aprendi que na política, aqui no estado de Mato Grosso não é diferente, se faz de forma na rasteira e na promiscuidade. É no tomar lá da cá. Eu já tenho observado que, infelizmente, boa parte da política se faz dessa forma. Por isso que essa nova legislatura, ela tem uma obrigação de mudar a imagem do parlamento e fazer esses enfrentamentos que você está falando aqui. Só que se você pegar ali, por exemplo, tem muito deputado que às vezes, quando você vai conversar, olha, vamos apresentar tal projeto, vamos fazer isso, vai com calma. Sabe por que isso? Porque ao longo do tempo, muita gente se deixou colocar rabo. Nossa, exatamente. Se deixou colocar rabo. Se você deixou colocar rabo, o que acontece? O que acontece? Na hora que você vai fazer o enfrentamento, você acha que do mesmo jeito que tem a pressão, que você vai para cima do patrão e o patrão ameaça mandar você embora. No serviço público, e principalmente na esfera de poder, ameaçam com processos. E eu escutei isso. Muito antes de eu tomar posse, você já escutava esse tipo de coisa. Eu acho que o seu é absolutamente correto. Eu acho que é isso. Então, agora tem que ter a coragem de fazer o enfrentamento. Eu falo uma coisa para você. Acho que o mais difícil, para quem entrou ali com um objetivo, chegar e mostrar a cara, fazer alguma coisa diferente, é não se deixar colocar o primeiro rabo.
É não se deixar colocar o primeiro rabo. Porque a partir do momento que você der a primeira mancada ali dentro, Acabou eles vão puxar você. Acabou. Acabou a voz. Acabou. Você não vai ter moral de subir ali, de fazer fala grossa na tribuna. Você não vai ter moral de querer apresentar projeto, porque na hora que o projeto for apresentado, vai vir aqueles grupos de gabinete em gabinete, metendo o dedo na sua cara e falando, olha, sabe aquela situação? Reveja. Agora, não vou falar, eu sempre tive coragem de fazer um enfrentamento aqui. Quando nós estivemos à frente do Sindicato de Servidor Penitenciário e fizemos um enfrentamento, era a facção criminosa mandando atacar a gente, era a facção criminosa decretando a vida da gente, e mesmo assim nós fizemos um enfrentamento. Para melhoria não só das condições de trabalho, melhoria salarial do nosso servidor, mas melhorar a segurança do Estado de Mato Grosso. Agora eu falo uma coisa para você, coragem de fazer um enfrentamento a gente tem. Só que no sindicato você é o líder. Ali são 24. Ali tem que ter muita conversa, muita articulação. Ali cada um é líder de si mesmo. Cada um é líder de si mesmo. E detalhe, vou repetir o que eu falei para você. Nós temos a obrigação de preservar o parlamento, Antero. Você falou aqui, o parlamento, ele é, o legislativo, ele é um dos poderes mais importantes, porque o executivo executa em cima das regras estabelecidas no parlamento. Com todos os percalços, o legislativo fez um papel bonito. O deputado Botelho recebeu, teve a invasão da Assembleia inadequadamente por parte dos servidores. Em parlamento nenhum do mundo se faz isso. E o deputado Botelho foi extremamente democrático. Mesmo tendo uma ordem judicial, não deixou colocar a polícia para tirar os ocupantes de lá. Não. O que é absolutamente correto. Sim, eu e o deputado Eliseu, nós acompanhamos todo esse movimento. Nós estávamos numa audiência pública, se não me engano, da MTI, no momento que foi comunicado, nós falamos, não, nós vamos acompanhar e ficamos. E o Botelho, ele nos deu essa abertura também, mesmo não tendo tomado posse, deixou que nós estivéssemos ali intermediando, junto com a deputada Janaína Barranco, deputada Allan Kardec, Lúdio Cabral esteve junto com a gente. Então, assim, a postura do Botelho, até tento falar para alguns servidores, o pessoal às vezes não entende, mas é o seguinte, a postura do Botelho foi o seguinte: olha, o governo mandou o projeto para cá, não fez pressão, pelo menos nas reuniões que a gente acompanhou, não fez pressão em nenhum deputado para votar. Quem votou por concepção. O líder do governo esteve justificando, mostrando que tinha que ser aprovado aqueles projetos e tal, mas o Botelho não. A observação que eu fiz, pelo menos durante as reuniões, era exatamente isso. Ele colocava lá, falei aqui, eu sou, a falinha dele eu sou escravo da Constituição, do regimento interno e da maioria. O que a maioria decidir é o que eu vou acatar. Então, nesse caso aí, eu concordo com você nesse sentido. Com relação à questão da ocupação, eu não vou fazer críticas, eu vou deixar, porque infelizmente cada um tem a sua estratégia de luta por aquilo que acredita, né? Mas invadir prédio público, deputado. Não invadir não, ocupar, né? Não, invadir. Ocupar. Invadir é você quebrar, as pessoas ficaram lá e falaram, vou ficar aqui, o prédio é público, eu também sou público. Agora, com relação a essa questão, por exemplo... Tem um sindicalista que falou, vamos cagar aqui dentro, deixar... Não, se isso ocorreu, Antero, realmente... Não, é independente da questão de sindicalismo, de qualquer coisa. Isso é deplorável, isso aí é condenável. Jamais, nunca, nos meus 10 anos de luta sindical, nunca tivemos esse tipo de atitude, até porque a população, os políticos, sindicalistas, tem que botar uma coisa na cabeça, aquele prédio lá é nosso, não é nosso deputado que eu estou falando, não, é nosso povo. Por isso que eu sou contra a invasão de prédio tem que ter respeito, porque é do povo. Invasão sim, mas a ocupação, desde que não tenha quebra-quebra, que seja ordeira, o próprio parlamento tomou aquilo ali de forma natural, como eu falei, as reuniões aconteceram e nós acompanhamos de forma bem tranquila. Né? Mas a melhor parte foi que realmente, como você está falando, houve o respeito mútuo. Ao final não houve quebradeira, não houve por parte, inclusive, do presidente da Assembleia, esse distrato às pessoas que estiveram ali dentro. Você acompanha a política há algum tempo, né? Antero, doutor Ulisses Guimarães, você já ouviu falar, né? Já inclusive já li alguns discursos deles memoráveis. Memoráveis. Né? Um dos grandes democratas da história deste país. É um dos que eu mais admiro. Olha lá se não for o maior democrata da história desse país. Mandou evacuar galerias várias vezes. Sim, várias sim. vezes. Porque não existe isso no parlamento do mundo. Assiste na televisão lá, você vê o parlamento inglês. Levanta um deputado aqui, a primeira-ministra responde ali, levanta outro deputado lá, a primeira-ministra responde, situação e oposição se degradiam, trocam de ideias, trocam debate. É isso o parlamento, cara. Eu participei da Constituinte, que foi o maior movimento de pressão do Brasil. Né? E todos eram recebidos dentro da Constituinte. Nós tivemos lá negros, quilombolas, índios, homossexuais,
receber polícia militar, polícia civil, pela não junção, recebemos exército, pela não criação do Ministério da Defesa, enfim, era um lobby organizado de todos os setores da sociedade. E ouvimos, tal, fizemos grandes audiências públicas, e hoje eu vejo que a Constituição é muito atacada pelo que ela tem de bom. Não é pelo que ela tem de ruim, é pelo que ela tem de bom. Eu já assisti vários documentários, eu já li alguns livros, eu li o nome de cada deputado, cada senador da época da Constituinte, aquelas reuniões intermináveis, principalmente com Ulisses Guimarães, de madrugada, virando a noite, discussões, comissões trabalhando, e assim, quando eu terminei esse estudo, eu me perguntava às vezes aonde que principalmente Ulisses Guimarães encontrava saúde e disposição física para poder fazer tudo aquilo. Foi um gigante. Eu acho que tinha muito mais disposição e vontade, talvez fosse a vontade que ele tinha de fazer algo novo e bom para o Brasil, que dava tanta coragem para ele, porque eu vou falar a verdade para você. Poucos novos que teriam a disposição física, todo o vigor que ele teve, e não só ele, mas um grupo de políticos que levaram a cabo e trouxeram a nossa Constituição. Foi maravilhoso. Eu acho que ali funcionava de segunda a domingo. Eu acompanhei. A Constituinte foram 2 anos assim, de sacrifício de mandato. Eu tive nota 10 na Constituinte pelos trabalhadores, porque eu votei todos os trabalhadores e não consegui a reeleição. Por quê? Porque eu participava da Constituinte e tinha que me ausentar daqui. Tanto é que eu, quando encontro assim, a mulher fala assim, olha, já votei em você. Eu falo, também já votei em você. A licença maternidade de 120 dias que você tem foi emenda minha na Constituição. 33% a mais no salário de férias foi emenda minha na Constituição. Não tem naquele artigo 7º ali um direito do trabalhador que nós não tenhamos votado e aprovado. Então, eu acho absolutamente normal essa luta em defesa dos trabalhadores. Acho necessária. Acho até que tem que organizar melhor isso. Mas acho também que a gente tem que discutir a possibilidade do Estado democrático reagir. Eu acho que é isso. Agora, deputado, quais são os seus grandes projetos aí para o mandato? Olha, eu na verdade, Antero, eu estou buscando qualificar em outras áreas, porque eu sou formado em gestão de segurança pública, minha especialização é voltada para a questão de gerenciamento de crise, mediação de conflito, Já é um grande tema a segurança, né? Sim, é mais voltado para a área de segurança pública, mas igual eu tenho falado, pessoal, eu fui eleito, a grande maioria dos votos que eu recebi são de servidores públicos, principalmente do sistema penitenciário. E eu, oriundo do serviço público, eu sei da importância. Quando você paga imposto, você recebe, é para você ter de volta serviço público gratuito e de qualidade. É para isso que a gente paga imposto. Então, eu preciso conhecer integralmente o funcionamento da gestão pública. Eu não posso ficar focado apenas no sistema penitenciário ou só na área da educação. Nós temos médicos ali dentro da Assembleia Legislativa, a gente tem buscado informações para buscar melhoria na saúde pública no estado de Mato Grosso. A educação não é um assunto tão afeto, assim, não é tão conhecido da minha parte, mas que eu tenho buscado informações para isso. Agora, eu apresentei, inclusive esses dias, uma indicação para que o governo do estado volte os olhos um pouquinho mais para a questão da saúde do operador da segurança pública, Antero. Muita gente não sabe, mas existe um adoecimento muito grande, assim como existe também nos profissionais da área da educação, devido às condições ao que eles são colocados para prestar o seu serviço. Um profissional da área do sistema penitenciário, por exemplo, o agente penitenciário, você vai no corredor da penitenciária central, 400 presos de lá para cá e ele com uma calibre 12. E ele tem que estar entrando em atrito. Ele tem que fazer uma escolta de alto risco e muitas vezes ele tem que, há uma tentativa de resgate, há um abalo psicológico muito grande, a pressão psicológica de você estar ali atento 24 horas é muito grande, é um desgaste. Nós temos na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, às vezes 2 assistentes sociais, 2 psicólogos para atender 3 mil servidores espalhados no estado inteiro, não tem um veículo, não tem uma sala. Então, o que eu tenho colocado lá é que nós precisamos cuidar dos operadores da segurança pública para a gente poder cobrar mais deles também. Então, eu não vou focar apenas na segurança pública. Agora, antes de entrar aqui para a entrevista, eu estava assistindo um vídeo. Muita gente não sabe, por exemplo, de como funciona os trabalhos das facções criminosas aqui no estado de Mato Grosso. Tem grupos criminosos aqui maltratando as mães de drogados para receber. Eu estava vendo lá uma senhora toda ensanguentada, o cara cobrando o filho que ia matar a mãe.
Esse tipo de coisa muita gente não sabe. Você vai na periferia da capital aqui, por exemplo, você vai em bairros como Três Barras, 1º de Março, está tudo pichado com o nome de uma facção criminosa. Dá determinado horário, você vê os profissionais da segurança pública em lugares escuros e tendo que fazer rondas, tendo que abordar pessoas sem saber que tipo de arma essas pessoas estão usando de lá para cá, e não tem o atendimento devido a esses profissionais, a sociedade meio que largado as traças, porque infelizmente nós não temos hoje profissional da área de segurança pública para dar o atendimento, vamos dizer, à altura que necessita. Aqui no centro ainda tem algumas câmeras que ajudam bastante o pessoal do CIOSP, mas no interior e nas periferias você não tem tudo isso. Então, eu quero buscar mais informações a respeito, principalmente da questão da segurança nas periferias, para propor, através da Assembleia Legislativa, projetos de lei que vise, que seja o melhor remodelamento da força policial, que seja buscar conselho de comunidade, por exemplo, conselhos de segurança, por exemplo, que aqui nos últimos 4 anos, inclusive, queriam trazer isso para ficar debaixo do Estado, para o Estado dizer como funciona e como não funciona. E ali é a sociedade civil organizada. Esse pessoal no interior do Estado, principalmente no interior do Estado, é quem busca recursos para manutenção de viatura, para pagar combustível, para reformar o prédio dos batalhões, é quem arruma dinheiro, Antero, para reformar cadeias no interior do Estado. O Dante criou a polícia comunitária, que eles extinguiram depois. Aliás, eu quero fazer um comentário sobre a polícia comunitária. Em 2008, nós tivemos um seminário internacional de polícia cidadã aqui no estado de Mato Grosso. Nessa época eu participei. Vieram palestrantes do Japão, apresentando os modelos de Koban, Suzai Showa, vieram gente da Noruega, veio o cônsul da Noruega apresentar modelo de policiamento cidadão. Aquela polícia de aproximação, hoje em dia, não é incentivada aqui no estado de Mato Grosso. Uhum. Eu sei que nós temos que ter a polícia de enfrentamento, porque mudou o perfil dos criminosos aqui no estado de Mato Grosso. Nós temos que ter os grupos especializados, inclusive o sistema penitenciário nós temos. Nós temos o SOI e tem um giro no sistema penitenciário, porque mudou o perfil do preso, mas nós não podemos perder jamais esse contato que a polícia tem com a sociedade. Porque as melhores informações vêm da sociedade para que a polícia ela crie maneiras de combater o crime, e principalmente fortalecimento das facções. Tá, eu estou entrevistando aqui o deputado João Batista, que é um dos novatos da Assembleia Legislativa. E tem aqui 2 mensagens. Uma do Amenon Lemos Dantas. Conhece? Conheço. Tá, excelente profissional. Ele manda aqui o seguinte: deputado, fora as questões salariais, tem outros fatores que atingem o servidor penitenciário, como a insalubridade, por exemplo, aonde há agentes penitenciários com tuberculose e problemas psicológicos e emocionais, dada a atenção do trabalho, etc. Fora isso, tem mais do que essas doenças transmissíveis dentro das unidades prisionais. Eu vou te contar uma história rapidinho sobre esse agente penitenciário Agamenon Lemos Dantas. Um excelente profissional, tem 19 anos, que atua no sistema penitenciário, foi diretor da cadeia de Alta Floresta, tem relevantes serviços prestados ao sistema penitenciário. Foi punido e esse mês aqui foi descontado mais de R$2.000 do salário dele, por causa de uma crítica que ele fez no Facebook. Que ele fez uma crítica ao secretário. Tocaram um processo contra esse profissional, coisa que, olha só, vários profissionais servidores fazem crítica a seus chefes, ao governador, e não acontece isso. Perseguiram esse profissional. Na última assembleia da categoria, eu vi esse camarada, que é um dos mais fortes, mais corajosos que eu já conheci até hoje, em frangalhos. Eu vou na Assembleia Legislativa apresentar uma moção em reconhecimento aos serviços que esse homem prestou para a sociedade no estado de Mato Grosso. Quando que foi essa... Isso aconteceu... Essa punição? Isso aconteceu há coisa de 3 anos atrás, uma crítica besta no grupo de WhatsApp, e que dentro da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos fizeram questão de tocar esse processo. Muita gente que foi pego, inclusive levando celulares para dentro, conseguiram se livrar. E ele, por ter feito uma crítica construtiva, que ele em nenhum momento ele depreciou o secretário da época, foi punido e está na ficha funcional dele, um homem de ficha limpa, está na ficha funcional dele, que ele foi desleal com o sistema penitenciário. E quem que era o secretário da época? O secretário da época era o defensor público, doutor Márcio Dorileu. Mas as pessoas que estão dentro da Secretaria de Justiça foram desonestas com esse profissional. Tá bom. Portanto, tá aí, senhor Amenon. É Amenon ou Agamenon? Agamenon Lemos Dantas. É H. Excelente profissional. Agamenon. Um excelente profissional, Antero, pode ter certeza. Porque escreve Agamenon, eu escrevo AGA, né? AGA. E o dele é diferente o nome, é Agamenon. É Agamenon. Agamenon Lemos Dantas. Leide Dias, bom dia, estou gostando da entrevista e o deputado está certo de não deixar o rabo preso. Porque
Porque se deixar, nunca mais cura, né, deputado? Deixa eu te Aí contar uma chantagem eterna, né? deixa eu te contar uma... Eu escutei uma vez da boca do deputado Riva lá na Assembleia Legislativa. Me convidaram para sair candidato a deputado há 4 anos atrás, na eleição passada, e eu falei o seguinte, olha, não é minha praia, né, meu negócio é sindicalismo, eu não quero mexer com política. E aí ele falou, não, então faz o seguinte, eu vou convidar uma servidora sua, mas eu queria que você ajudasse. Falei, não, tudo bem, né? E eu fui com ela depois para uma reunião, e ela pediu, pois eu queria ver que o partido arrumasse aí pra gente uma assessoria direta, assessoria de imprensa e tal. E ele falou bem assim para ela, falou, olha, tá muito cedo, espera quando for o período e tal, e esse povo, você bota a cara, esse povo já começa a queimar você e tal. E ela falou bem assim, não, você pode ficar tranquilo, eu sou uma pessoa reta, eu não tenho rabo preso com ninguém. E ele falou bem assim, eu não estou preocupado com o rabo que você tem, a minha preocupação é com o rabo que vão colocar em você. Então, assim, hoje a nossa preocupação é mais do que não deixar, não, você mesmo não coloca rabo em você, mas é não deixar que coloquem esse rabo em você, para você continuar tendo o direito de meter o dedo na cara e falar o que você pensa. Deputado João Batista, um grande mandato para o senhor, obrigado pela entrevista. Estou recebendo aqui uma mensagem do doutor Jânio. Conhece o doutor Jânio? Né? Opa, conheço. Ele manda aqui, bom dia, Tero, esse é nosso irmão, é da minha loja, doutor Jânio. Jânio esteve com a gente agora recentemente lá na Assembleia, grande amigo nosso. O doutor Jânio é grande ouvinte nosso. Bom. Né? Ele é uma audiência qualificada aqui da Rádio Capital e do Jornal da Capital. Mas muito obrigado pela entrevista. O microfone da Capital para outros esclarecimentos que você julgue fazer. Eu que agradeço, como eu falei, eu sou uma liderança do movimento sindical. Aprendi muito, conheci o estado de Mato Grosso através do sindicato. Temos 55 unidades. Muitas vezes, para você ir para Vila Rica, você passa por quase todas as cidades naquela rota. Então, eu conheci muito como eu falei para você, 21 anos aqui no estado de Mato Grosso, conheci muito do estado de Mato Grosso através da luta sindical. Agora estamos com essa nova missão. Tenho muito a aprender com as figuras políticas mais tradicionais, como você aqui, por exemplo, né? Gosto de ler. Você quer me colocar como gosto de ler. Tradicional, histórico. Experiente. Dinossauro. Experiente. Nós precisamos... na entrevista, João Batista. Experiente, a gente tem que pegar aí tudo de bom que as pessoas já fizeram aqui pelo estado de Mato Grosso para a gente poder contribuir mais. Obrigado pelo espaço, obrigado a todos que nos ouvem nesse momento. Tá bom, entrevistamos aqui o deputado João Batista, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que diz que vai votar em Maxi Russi e que o Maxi é favorito para ganhar a vaga na Assembleia.